bem, meus queridos alunos do ITEP? Olha aqui que cenário lindo, maravilhoso, hein? Você é aluno do curso médio, nós preparamos algo especial para vocês sobre sermão expositivo. Caprichamos. Então nós vamos, conforme o prometido na aula anterior, montar esse sermão expositivo. Vai ser um modelo simples, é claro, mas nós vamos aprofundando juntos e você vai entendendo bastante sobre sermão expositivo e a importância do mesmo para o pregador. Vamos juntos comigo então? Vamos lá? Vamos dar uma olhada então no nosso sermão expositivo. O texto escolhido é Daniel capítulo 6, versículo 27. Está escrito o que lá? Ele salva, ele livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Esse vai ser o texto base, esse vai ser o seu texto áureo, como queira. Por quê? Você não vai fazer a leitura do capítulo 6 inteiro, não precisa. Mas depois eu posso pregar versículo por versículo? Faça isso, pode, mas não precisa ler e depois reler. Leia o texto base, tá? O que seria, pastor, esse texto base, né? O texto áureo, o texto rei, o texto clímax, tá? Aquele texto mais forte dentro da narrativa, um texto que te chama ali a atenção, é um texto também que sintetiza toda a ideia, né? Você pega o capítulo 6, versículo 27, ele está mostrando toda a ideia já da narrativa. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões, um texto maravilhoso. O versículo 28 também poderia ter sido usado, sem problemas nenhum. Mas vamos lá então para a construção. Vamos lá. Então no sermão expositivo, queridos, nós estamos fazendo aqui esse modelinho que você pode fazer e salvar aí tranquilo, tá? Pode pegar sua Bíblia no celular ou pode pegar a Bíblia com papel e fazer as anotações. Eu ainda faço isso até hoje. Tá? A introdução, querido, é isso que eu quero trabalhar com vocês agora. Como que nós vamos trabalhar essa introdução? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui então para os textos. Tá? O que nós vamos fazer? É claro que nós vamos voltar desde o início. Vamos começar em Daniel, capítulo 6 e versículo de número 1. E aqui, meus queridos, é muito importante nós compreendermos algumas coisas para a gente estruturar aqui o nosso sermão, tá? E eu já vou colocar para vocês. Vocês se recordam que nós sempre falamos na introdução de data, quem é o autor. É muito importante, tá? Em que tempo ele está escrevendo, para quem ele está escrevendo, com quem ele está falando, entrar nos abismos da hermenêutica histórico, cultural, para compreender em que tempo isso está se passando. Por quê? Olha o que vai acontecer aqui, um erro que é cometido por muitos pregadores, hein? Um erro cometido que eu já quero mostrar já para vocês aqui. Se nós olharmos, meus queridos, olha aqui o capítulo 6, vamos lá. Eu vou separar aqui para vocês o capítulo 6 e versículo de número 1, tá aqui. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Então entenda que aqui já não é mais o Império Babilônico. Então aqui Daniel não é mais um jovem. Nós estamos falando do Império Persa. Dario, o Império Persa. Então pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, tá bom? Então nós já entramos no Império Persa. Não tem nada mais a ver com aquele jovem Daniel que foi levado cativo pela Babilônia no ano 605. Não é mais um jovem aqui, nós estamos falando com o senhor Daniel aqui. Isso aqui é importante para posicionar o ouvinte sobre o tempo, para que ele entenda o que está acontecendo. Então aqui Daniel está no Império Persa, ok? Vamos lá então seguir aí com a narrativa, porque isso é importante. Capítulo 6 e versículo 2. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um,
aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Tá? Então vamos lá. Então na introdução, nós já aprendemos que Daniel não está no Império Babilônico, ele está no Império Persa. Então vamos à construção juntos aqui então. Então na introdução já entendemos a data aproximada. Quem é o autor é Daniel, tá? Nós estamos falando então do Império Persa, porque nós estamos falando de Dario, ok? E aí nós temos algumas verdades que nós vamos começar a extrair dessa narrativa que estão aí dentro. Preste atenção. Os princípios são atemporais. Os princípios são aquilo que ultrapassam o tempo, a cultura, a história. É diferente de você, por exemplo, pegar costumes e cultura. Estão presos ao seu tempo, estão presos a uma história, são regionalizados. É diferente dos princípios. Tá? Então nós já começamos a narrativa no capítulo 6, eu quero colocar aqui para vocês. Olha que narrativa importante, inclusive agora para uma pregação agora, hein? Olha lá. O primeiro princípio que nós vamos já extrair daqui é que independente do império, Deus honra os seus servos. Ok? Ou seja, independente do império, Deus honra seus servos. Que maravilha, hein? Independente então do império, Deus honra os seus servos. Olha que princípio maravilhoso. Porque Daniel, já com Nabucodonosor, já era honrado. Mudou o governo, meu amigo. Continua a mesma coisa. Aqui Daniel está sendo honrado. Daniel está sendo aqui, na verdade, duplamente honrado. Que nós vamos seguir no texto. Porque pareceu bem a Dario, o persa, colocar ele como chefe sobre 120 príncipes. E nós vamos ver a sequência do texto. Olha que interessante que vai ficar isso aqui. Vamos lá. Olha que interessante o versículo de número 3. Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha que coisa linda, hein? Vamos voltar aqui para a gente terminar essa construção aqui que vai ser importante. Meu querido, olha aqui para o professor. Tudo que Deus vai começar na sua vida começa com uma promoção. Isso também poderia ser aplicado aqui. Tudo que Deus começa na vida de alguém começa com uma promoção. Como assim, pastor Daniel? Promoção da carne para o espírito. Promoção da morte para a vida. Ou seja, o reino de Deus é um reino envolvido com a promoção. Que coisa linda, hein? De escravo para filho. Ou seja, nós estamos vendo Daniel aqui ter duas promoções. Duplamente acontecendo isso na vida dele. Então já aprendemos que independente do império, Deus honra os seus servos. Não importa o império. Daniel era o mesmo no cativeiro babilônico e é o mesmo também no império persa. Pode-se mudar os impérios. Isso que eu estou citando agora, e aqui é importante, vamos lá. Ó, eu vou escrever alguns pontinhos aqui, porque a gente sempre pede 25 laudas. Ok? 25 laudas. Como assim, pastor? Eu já vou te explicar, meu amigo. É claro que eu estou usando uma regrinha aqui. 25 laudas, necessariamente, podem ser muito mais. Por quê? Tudo isso que eu estou falando, explicando para vocês aqui, tá? Toda essa exegese, toda essa explicação e também os princípios podem ser colocados na primeira divisão, no primeiro tópico. Então você vai montando a sua pregação. Ou seja, independente do império, Deus honra os seus servos, tá? E aí você começa a montar a estrutura da sua pregação. É aquilo que eu disse. Deus sempre começa na nossa vida com uma promoção.
da carne para o espírito, da morte para a vida, ou seja, da escravidão para a liberdade. Você pode colocar isso nos textos aqui e começar a construir o seu sermão. Então nós estamos vendo que Daniel é o mesmo, independente do império. E isso é um princípio que pode ser colocado aqui e usado como aplicação na pregação, ok? Perceba que essa aplicação que eu estou fazendo aqui, ela está presa dentro desse texto. É uma verdade que está ali, eu não estou inventando ela. Independente do império, Deus honra os seus servos. É uma verdade baseada na vida de quem? De Daniel, que mostrou ser fiel independente do império. E Deus, é claro, que vai honrar os seus servos sempre, ok? Então vocês viram que veio sobre Daniel uma dupla promoção. Uma dupla promoção. Então, independente do império, virá sobre a sua vida uma dupla promoção. Olha eu empolgando aí, né? Olha o pastor se empolgando aí, já querendo pregar, né? Então nós vamos aqui fazer, meu querido, vamos lá. Deixa eu só corrigir essa linha aqui, porque nós vamos fazer algo legal. Nós vamos colocar aqui já a segunda divisão e é claro que nós vamos para o texto bíblico, porque o sermão expositivo é isso. Texto após texto. Bom, vamos lá. Então vamos ao capítulo de número 6, versículo 3. E aqui já vai mudar a narrativa. Você tem que perceber essa mudança de narrativa. Aonde está? No então. Então é uma mudança da narrativa. Alguma coisa aqui vai acontecer diferente do que estava acontecendo. Então, olha que importante. Então nós já temos uma mudança de narrativa. Daniel começa o império sendo o quê? Sendo duplamente honrado. Uma promoção. Mas algo vai mudar agora. E isso aqui é lindo para a pregação, hein? Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Olha que legal, e agora nós vamos voltar lá para a construção junto. Então você viu que teve uma mudança de narrativa. Então, independente do império, Deus honra os seus servos, mas aqui vem a segunda verdade que nós podemos colocar. Quem Deus honra é perseguido. Que legal, hein? Perseguido. Quem Deus honra é perseguido. Que maravilha, hein? Quem Deus honra é perseguido. Então ele começa sendo honrado e logo depois começa a perseguição. Você, um pregador pentecostal aí, né, que gosta de trabalhar esse tipo de sermão do jeito que eu vou falar agora, quantos aqui gostariam de ser honrados, duplamente honrados por Deus? Levanta a mão, todo mundo ia levantar, né? Só que na segunda parte seria o grande problema. Agora, você que quer que Deus te honre, se prepare para ser perseguido, porque após a honra de Deus sobre a sua vida, virá uma forte perseguição. Você vai ver isso, meu querido, em toda a trajetória bíblica. Você vai ver isso. Servos de Deus chamados, honrados e perseguidos. Você pega Davi sendo ungido, o que acontece com a vida dele na sequência, hein? Nossa vida, hein? Você pega Elias fazendo descer fogo do céu do Carmelo, depois está na caverna, hein? Perseguido por quem? Por Jezabel. Percebo que quem Deus honra é perseguido. Olha que princípio, gente, para pregar. E eu fico vendo os pregadores aí hoje, só falando que Daniel usou o leão como travesseiro para arrancar glória a Deus e aleluia do povo. E tem princípios na narrativa que são mais espetaculares do que isso. Você não concorda comigo? E nós só estamos no segundo tópico, hein? Só estamos no segundo tópico. E é claro
E você, meu querido, que já pegou como se faz, né, vai fazer o quê? Vai colocar aqui aquilo que Deus está colocando no seu coração, porque os homens divergem de intelectualidade entre uns e os outros, de conhecimento, e isso vai ser colocado também aqui através da iluminação do Espírito Santo, a aplicação que virá aqui. Ok, meu querido? Então, o que você vai fazer aqui? Vai colocar, eu coloquei 25 laudas aí, mas não é regra, é só uma coisinha de homilética, tá bom? Você pode ir colocando aqui, olha, irmãos, quem Deus honra é perseguido, e vai construindo uma dica. Não fica usando outros textos. Eu usei aqui um exemplo, mas não faça isso, não faça isso, né? Fique preso na narrativa, tá? Não vai lá para Elias, não vai para Davi, não. Fica aqui, tá? Para não fazer uma salada dentro do seu sermão. Só vai usar o quê? O princípio, e vai fazer a aplicação aqui dentro. Dá para colocar tanta coisa fantástica, hein, meus queridos? Numa IBD dá para colocar, tá? Numa IBD dá para fazer legal, dá para usar, quase que com um temático. Não é um temático, tá bom? Mas dá para usar, tá joia? Espero que você tenha gostado, tá bom? Espero que você tenha gostado. Nós vamos prosseguir na próxima aula, hein? Isso aqui vai ficar muito lindo ainda. Eu te aguardo para a próxima aula do nosso sermão expositivo no seu ensino médio em teologia pelo ITEP. Forte abraço.